Ó, saiu mais uma avaliação do governo Lula e mais uma avaliação ruim. Subiu 7 pontos percentuais nessa última pesquisa IPEC. Como que o governo pode melhorar sua imagem, hein? Na sua análise, pelo seu conhecimento político, o senhor que já esteve do outro lado do balcão, o que está acontecendo? O que está de errado no governo Lula e que deveria mudar de rumo? Essas pesquisas, elas devem acender no governo um sinal de alerta, claro. Normalmente, o terceiro ano é o ano talvez mais importante de um governo. E por que que eu digo isto? Porque o primeiro ano ainda é um período de lua de mel com a população, em que você está tomando conta da máquina, a sua equipe está conhecendo as coisas. O segundo ano é quando os projetos começam a ser desenvolvidos, as licitações são abertas, tudo começa a ter andamento. E o terceiro começa o período da afirmação de um governo que vai desembocar no quarto ano, tendo em vista a própria sucessão. É isso que acontece. É preocupante, portanto, que o governo tenha pesquisas no terceiro ano apontando uma queda, claro. Há vários fatores que o governo seguramente não irá controlar em relação a isso, porque é fato que existe todo um conjunto de situações no mundo que refletem no Brasil. Mas o governo tem algumas questões que ele precisa cuidar, que ele precisa. A primeira delas, acho que o presidente já tomou uma posição interessante, ou tentar melhorar a comunicação, porque isso é fundamental. Mas não é só a comunicação. A questão também é o que deve ser comunicado. Claro. E aí o governo precisa, talvez, ter uma cara, um rosto mais importante, não apenas repetir certas situações do passado que foram exitosas, mas ter um rosto que dialogue com a sociedade brasileira e com todos os setores da sociedade brasileira. Eu acho que isso talvez o governo Lula precise ter. E o governo, se ele vai concluir a reforma ministerial, que conclua rápido, a meu ver. Não dá para eu ficar demorando para uma reforma de uma equipe já avançando para o fim do primeiro semestre. Isso não é possível, porque eu tenho que estar com essa equipe azeitada. Quem vier tem que assumir o compromisso que não vai sair para disputar a eleição. Tá certo? Porque eu tenho que ter essa equipe que agora se ajusta e que se afirma, posta numa situação que dê continuidade administrativa até o último dia de governo. Então, eu acho que aí também tem um aspecto que está demorando um pouco para, se vai haver reforma, que faça logo, tá certo? Se não, vamos com o que temos e se dê prioridades. No mais, eu acho que o governo faz também o que pode, né? Quer dizer, há certas situações que não dependem dele e a vida vai determinar situações que ajudam ou atrapalham o governo. A ver o que virá no próximo período, mas que essas pesquisas são um alerta, são. Ó, para quem está conosco na Ministro, TV, o intervalo e já voltamos. A gente segue aqui pelo YouTube. O Thales tem um. A gente segue aqui pelo YouTube. O Thales tem uma pergunta. Vai lá, Thales. eu queria saber, ministro, é o seguinte: tenho visto muitos bolsonaristas falando na possibilidade de intervenção, pedindo algum tipo de intervenção do Trump aqui no país. Isso é crime? Olha, nós temos que verificar exatamente o que está sendo dito, como está sendo dito. Porque uma coisa é a liberdade de manifestação, que a pessoa pode falar da sua opinião. Outra coisa é a incitação à prática criminosa, tá? Então, há um limite um pouco tênue aí, que nós temos que verificar quem fala, como fala, a quem se dirige, para que a gente possa avaliar se existe alguma qualificação delituosa nesse gesto. Agora, independentemente do aspecto jurídico, eu acho incrível que isso aconteça, Thales. É inacreditável que um país que passou mais tempo sob regimes autoritários ache que o autoritarismo é a saída dos seus problemas. Não é possível. Eu até concordo que muitos não viveram. Eu peguei o final da ditadura de 64, quando eu era estudante, e vi o que era aquela ditadura. Mas muitos nasceram depois disso. Mas será que não pegam livros para verificar o que foi aquilo? Não pegam situações que demonstrem o horror que é um regime autoritário para pedir uma intervenção militar? Então, isso me espanta, viu? Tem coisas que viver e aprender. Às vezes a gente pensa que certos cadáveres estão sepultados, mas estão lá escondidinhos. De repente eles aparecem, assombração, velho. É triste ver isso. Mais que uma questão jurídica, eu vejo com uma tristeza certos tipos de colocação que eu tenho assistido. É isso. Vai lá, Josias, faz a sua, rapidinho. Essa pesquisa saiu agora, IPEC Ipsos, mostra que há um ano, 49% dos brasileiros aprovavam a forma como Lula governava. Há um ano. Hoje,
essa taxa caiu para 40%. 49% caiu para 40%. E a desaprovação ao modo como Lula, não estamos falando da avaliação do governo, o modo como Lula governa, a desaprovação, que era em março do ano passado de 45%, subiu para 55%. Ou seja, mais da metade dos brasileiros, 55%, acham que o presidente governa mal o país. Não lhe parece, o senhor falou há pouco sobre o problema de comunicação do governo, não lhe parece que o problema é menos de comunicação e mais do comunicador? O Lula deixou de ser o comunicador que era nos governos anteriores, ou a conjuntura hoje é mais encrespada, ele não soube se ajustar? Ele está falando aí, está se exibindo, ele está na vitrine, e isso não está resolvendo. Não lhe parece que o problema é do comunicador e não da comunicação? Só espera um pouquinho, Cardoso. Só espera um minutinho que a gente está voltando com o pessoal da TV e você já responde para a TV também. Tá. Josias estava perguntando para o ministro se o problema da má avaliação do Lula não é do comunicador, né, e não da comunicação em si. Você sabe, Josias, a pergunta é fantástica, porque ela exige uma reflexão. Cada vez mais eu me convenço que o Brasil caminha para uma ingovernabilidade. Você pode colocar quem você quiser, um bom comunicador, um mau comunicador. O sistema político, da forma que ele está colocado, com a atuação do Congresso e a relação dos três poderes, ela está totalmente desajustada. Eu tenho no Brasil uma coisa que me lembra um parlamentarismo em que o parlamento não tem ônus, só tem bônus. Porque no parlamentarismo, o parlamento governa, mas tem os ônus de ser governo. No Brasil é uma situação esquisita, que há uma margem de manobra muito pequena para o governo. Ele não pode perder a maioria parlamentar, senão ele pode até perder o seu mandato. É uma relação permanentemente tensa, em que a negociação vai sugando a liberdade de gestão. Então, a minha pergunta é, claro, eu posso apontar certas falhas no governo, inclusive até de comunicação do presidente, que a gente pode discutir, que é um excelente comunicador, mas às vezes eu posso questionar aqui ou ali. Mas será que o problema não está mais profundamente colocado? Eu não sei quem seria um presidente que teria o dom de repente, sair bem avaliado num processo dessa natureza. Porque nós fizemos um histórico, nós tivemos ali um processo em que Dilma Rousseff se reelege, já numa margem bem estreita para Aécio, tem o impeachment, depois disso tem Michel Temer, que saiu muito mal avaliado. Claro. Aí depois nós temos Jair Bolsonaro, que vinha com um discurso da nova política, etc. e tal, e se curva ao centrão, porque senão ia perder o cargo. Né? E agora Lula tem dificuldades com todo o seu talento e carisma. Eu não sei se alguém governa esse país do jeito que ele está. Se nós, enquanto cidadãos e cidadãs, não percebermos isso e começarmos a pensar uma reforma desse nosso sistema político, sempre será um problema que a gente pode dizer, olha, o cara falou besteira e aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas a causa ela é mais profunda. É a impressão que eu tenho, viu, Josias? Muito bom. Olha, professor, ministro, muito obrigada por estar aqui compartilhando aí as suas análises e dividindo conosco. Até uma próxima oportunidade. Olha, um abraço, é sempre um prazer estar junto com vocês. Um abraço grande. Vamos lá, rapidinho, a gente vai pegar carona nessa história da avaliação do Lula. Daqui a pouquinho a gente tem mais um convidado para falar de economia. Rapidamente, vamos só falar sobre essa pesquisa IPEC que saiu hoje. 7 pontos, né, cresceu a avaliação negativa do presidente Lula. É mais uma pesquisa mostrando isso, né, Josias? É mais uma pesquisa e eu fiz essa reflexão com o ex-ministro Cardoso, porque essa pesquisa ela tem um pedaço ali que ela faz avaliação especificamente sobre a forma como o Lula governa, né? E fica muito claro que ele, há um ano, ele era aprovado, a forma de governar dele era aprovada por metade dos brasileiros, 49%. Hoje são só 40% que aprovam, e a quantidade de brasileiros que desaprovam o modo como o Lula governa subiu para 55%, era 45%, subiu para 55%. Então, temos aí mais da metade da população achando que o presidente não está governando adequadamente. Então, Fabiola, esses dados eles levam a essa reflexão,
porque o Lula sempre tende a terceirizar responsabilidades, né? Mas essa pesquisa como que retira dele esse álibi para colocar a culpa nos outros. Então, ele apresentou, e desde o início do governo, ele mudou, do início deste ano, ele mudou o chefe da SECOM, tirou lá o Paulo Pimenta, que era um deputado do PT, e colocou o marqueteiro da campanha, o Sidônio Palmeira, e isso já foi em janeiro, estamos aí em meados de março, e a coisa não mudou, ao contrário, ela vai, pesquisa após pesquisa, o quadro vai se agravando, né? Então, quer me parecer, Fabiola, que o Lula deixou lá o governo com mais de 80% de popularidade, ele se tornou um comunicador desatualizado, ele não conseguiu atualizar a sua retórica. Então, ele prevaleceu em 2022 sem apresentar praticamente um projeto de governo. Ele surfou o fator democrático e falou: olha, eu já fui presidente 2 vezes, todo mundo sabe o que eu sou capaz de fazer. E não apresentou programa nenhum. E chegou à presidência sem marca, e chega ao início da segunda metade do seu governo ainda sem uma marca e com muita dificuldade de se comunicar. Ele que sempre foi tido como um ás da comunicação, um político atilado, que tinha facilidade para se comunicar com a sociedade, ele agora começa a perder, as pesquisas vêm mostrando isso, começa a perder os seus próprios eleitores, né? Então, quer me parecer, Fabíola, como disse, que o problema é mais do comunicador e não da comunicação. E você, Thales, como é que você avalia essa pesquisa? Eu avalio que há um problema no comunicador, é fato. Agora, há também uma dificuldade da esquerda em geral, do próprio Lula e da esquerda em geral, em lidar com a comunicação nos novos tempos de internet, redes sociais, etc. Não estão lidando bem com isso, precisam aprender. Então, esse é um outro problema. E há um terceiro problema que também foi apontado agora recentemente pelo Zé Dirceu, que está sitiado, o Lula está, de certa maneira, sitiado pelos seus opositores, desde aquele momento, e a pesquisa ela mostra isso. A última pesquisa dela foi em dezembro do ano passado, quer dizer, foi antes do ataque especulativo. Quando teve aquele ataque especulativo ao dólar, que hoje mesmo o mercado admite que não havia grandes motivos para aquela derrubada do real em relação ao dólar que houve na virada do ano, porque uma derrubada, porque houve uma declaração de que terá que ser feita uma compensação cobrando de quem ganha acima de 50 mil para liberar, para evitar que se pague imposto quem ganha até 5 salários, 5 mil reais. Então, o que ocorre? Houve um ataque especulativo a partir dali, e a partir dali um certo sitiamento. Eu acho que são esses 3 fatores, né? Um fator é a dificuldade do Lula. O Lula precisa se reciclar a comunicação dele. Outro, a esquerda em geral não entendeu ainda os novos tempos da internet, das redes sociais, etc. E também o governo está sitiado pela Faria Lima. Ele tem que lidar com esses 3 fatores. Se não conseguir lidar com esses 3 fatores, não conseguir virar o jogo, há tempo para virar o jogo. Mas se não conseguir virar o jogo, aí vai ter uma reeleição muito difícil. Muito difícil, mas também pensando o seguinte: o Lula, o PT, o Lula com as forças dele, tem ali 18%, 20%. Bolsonaro, a mesma coisa. Os bolsonaristas, a mesma coisa. Sim. Então, vai para o segundo turno. E no segundo turno, para quem que o meio-campo vai? É esse o ponto. Pro Bolsonaro ou para o candidato do Lula? Ou para o Lula? Desculpa te cortar,